Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para edição de domingo aqui do nosso giro de notícias, pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui pra gente falar. A gente vai falar sobre o atacante Lelê, que tá na mira do Vasco aí pro restante da temporada e que marcou 2 gols hoje na vitória do Volta Redonda contra a equipe do Bangu. Vitória essa do Volta Redonda que tirou o Vasco momentaneamente do G4 do Campeonato Carioca. O Vasco precisa vencer amanhã a equipe do Boa Vista para voltar para o G4. A gente vai falar aqui sobre essa partida. O Barbieri pode rodar o time ali, fazer algumas alterações, né, para esse jogo. Vamos falar, é claro, sobre Andrei Santos, essa novela Andrei Santos. Temos aqui mais informações. E também vamos ouvir aqui Eric Marcos, né, que vem se destacando aí nesse início de temporada com a camisa do Vascão. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, primeiro, deixando aquele like que é muito importante. E segundo, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Falta bem pouquinho para a gente bater 188 mil vascaínos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante, beleza? Deixou aquele like esperto, se inscreveu, a vinheta vai rodar. E eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E começa esse vídeo aqui falando da Mais Ágil. Bom, agora acabou oficialmente o carnaval, né? E se você gastou demais, tá precisando aí de uma renda extra, a Mais Ágil te ajuda a antecipar o saque do seu FGTS. Basta vir aqui, ó, na descrição desse vídeo, tem o link da Mais Ágil, você clica, vai ser direcionado lá pro WhatsApp deles. E se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil te ajuda a adiantar o saque do seu FGTS, beleza? Link aqui na descrição desse vídeo. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando aqui de Campeonato Carioca, né? O Vasco joga só amanhã, mas a rodada já está praticamente completa. E o Vasco saiu do G4. O Vasco deixou o G4 por conta da vitória da equipe do Volta Redonda sobre o Bangu. 4-0, tá? Jogo lá em Moça Bonita e o Volta Redonda aplicou 4-0, voltou para o G4. E o Lelê, que tá aí na mira do Vasco, né? Tem negociações com o Vasco. Agora parece que tem outros interessados também. Fluminense, Internacional, Cruzeiro. Um monte de time aí sondando também a situação do Lelê. Mas o Vasco é quem tá mais adiantado nas negociações. O Lelê marcou 2 gols, hein? Deu uma assistência e marcou 2 gols. O Lelê que é o artilheiro aí do Campeonato Carioca. Vamos ver como ficou a classificação, né, do Campeonato Carioca após a vitória do Volta Redonda. O Vasco que deixou o G4, mas se vencer amanhã, volta para o G4. O Flamengo é o líder, tem 23 pontos, venceu ontem o Botafogo. O Fluminense está na segunda colocação com 19 pontos. O Volta Redonda é o terceiro colocado com 16 pontos. E o Botafogo fecha o G4 também com 16 pontos. O Volta Redonda ultrapassou ali o Botafogo, né, após golear o Bangu por 4-0. O Vasco tem ali 14 pontos, mas joga apenas amanhã. Então o Vasco vencendo o Boa Vista, o Vasco assume a terceira colocação e tira o Botafogo do G4, né? O Botafogo vai terminar aí a 9ª rodada fora do G4, faltando 2 rodadas para o fim do Campeonato Carioca. Lembrando que, além do Boa Vista, o Vasco ainda tem um clássico contra o Flamengo e encerra o Campeonato Carioca jogando contra o Bangu. Então, o jogo de amanhã é importantíssimo, né, para o Vasco. O Vasco tem que vencer o Boa Vista em São Januário. Teremos casa cheia, apesar do horário e dia ruim, né? Jogo segunda-feira, 7h30 da noite. Mas temos aí mais de 15 mil ingressos comercializados. O Caldeirão estará lotado e o Barbieri pode fazer algumas mudanças, né, no time amanhã. Como o Boa Vista é o lanterna, não tá assustando ninguém no Campeonato Carioca, o Barbieri pode fazer alguns testes na equipe para o jogo de amanhã, mesmo o Vasco precisando tanto dessa vitória, né? Eu acho que essa vitória hoje do Volta Redonda vai dar uma freada ali na ideia do Barbieri de mexer muito no time, de fazer muitos testes, mas deve colocar um jogador ou outro ali para ser testado com toda certeza. Por exemplo, o Ryan, o atacante Ryan, será relacionado pelo Barbieri pela primeira vez, né? Ele chegou a ser relacionado
pelo Emílio Faro ali, quando o Vasco estava no início do Campeonato Carioca, jogando com uma equipe alternativa. Agora ele deve ser relacionado pela primeira vez com o treinador Maurício Barbieri. Então, amanhã é dia do Vasco tentar voltar para o G4, mas também de fazer alguns testes, né, no jogo contra o Boa Vista, que é a lanterna aí do Campeonato Carioca e vem muito mal. Bom, e agora a gente fala aqui sobre Andrei Santos, né? Uma novela aí, essa situação do Andrei, o Vasco querendo repatriar o jogador até o meio do ano, né? Jogador que foi vendido aí para o Chelsea, não conseguiu o visto de trabalho e agora o Chelsea vai emprestar o jogador até julho, né? Quando reabre a janela europeia. E aí o Chelsea até lá acredita que o jogador já vai ter conseguido ali o seu visto de trabalho para atuar lá no futebol inglês. Bom, a situação é a seguinte: o Vasco segue buscando ali entrar em acordo com o Andrei e também com o seu staff para que o jogador possa retornar ao Vasco da Gama. O que está travando essa negociação é o repasse que o Vasco tem que dar ao Andrei por conta da venda do jogador. O Andrei tinha 30%, né, do seu próprio passe. E ali com a venda do jogador para o Chelsea pagou em 2 vezes, né? A primeira parcela já foi paga e a segunda parcela será paga só em janeiro de 2024. Então o Chelsea pagou a primeira metade, né, desse valor e o Vasco tem que dar 30% dessa primeira metade para o Andrei. O Vasco ainda não repassou esse valor para o Andrei. E o staff do Andrei tá querendo receber aí esse valor e isso tá amarrando a negociação. O Vasco fez uma oferta para o staff do Andrei de pagar esses 30% parcelado em 3 parcelas, né? Em 3 vezes. O staff do jogador não aceitou, disse que queria receber à vista. As partes agora estão negociando, né, para que o Vasco pague esse valor em 2 vezes. Então é isso que está segurando, né, a negociação do Andrei. Entre Vasco e Chelsea já está tudo certo. O Chelsea fez ali algumas exigências que o Vasco aceitou. O Chelsea vai pagar o salário integral do Andrei, né? Mas exige que o jogador seja liberado para o Mundial de Clubes e retorne ao Chelsea na data de 1º de julho. Entre Vasco e Chelsea, tudo certinho, mas tem essa pendência aí para resolver com o staff do Andrei, que a gente acredita que deve ter um desfecho positivo também aí nos próximos dias. A gente aguarda, tendo mais novidades em relação a Andrei Santos, a gente traz aqui no canal, mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Deixa aqui embaixo. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Eric Marcos, atacante que fez um gol contra a equipe do Trem do Amapá e tem a confiança, né, do Maurício Barbieri, vem jogando muito bem com o professor Maurício Barbieri, e ele concedeu uma entrevista à Vasco TV falando exatamente sobre isso, sobre o seu início de temporada no Vasco da Gama e também o gol que ele marcou contra o Trem. Confira. Fiquei muito feliz, né? Eu nunca tinha jogado uma Copa do Brasil, até na base. Hoje aqui no profissional estou tendo essa oportunidade de jogar uma partida pela Copa do Brasil e ainda de titular. Estou muito feliz e espero iniciar muitas partidas de titular. Você já falou até, né, do caso do gol que você marcou, o primeiro dos 4 que foram marcados pelo Vasco nesse jogo. E assim, qual que foi a sensação, cara? Me conta. Seu primeiro gol pelo time profissional e numa competição importante que o Vasco precisava realmente da vitória. Sim. Uma sensação inexplicável, como eu falei. Na hora do gol ali eu dei até mais uma olhada para ver se era verdade mesmo. Aí depois eu saí comemorando com meus amigos, mas foi muito feliz. Só agradecer mesmo por tudo. Agora, deixa eu te perguntar, você acumula passagens, né, pelas seleções sub-17, sub-20, você disputou o Campeonato Brasileiro sub-17, marcou 8 gols, foi artilheiro, né, nessa campanha do Vasco ser vice-campeão. Como é que foi teu período de transição? Assim, hoje você figura mais no time profissional, mas você já começou ali a transitar, né, pelo time principal do Vasco já no final do ano passado? Sim, estou me sentindo muito à vontade. Não é de hoje que eu já venho aqui no profissional, como você falou, desde o ano passado. Os companheiros aqui de equipe me acolheu muito bem, está sendo uma transição boa. Mas dizer que já estou bem à vontade aqui, já estou me sentindo em casa, porque o Vasco é o clube que me formou, que abriu as portas para mim. E hoje eu posso me dizer que estou bem à vontade aqui. Então tá aí, esse foi o Eric Marcos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Não se esqueça de inscrever pra gente bater os 188 mil aqui. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Fui.